o que que você pode fazer para não aumentar ela? Já que você está tendo crise de ansiedade, o que menos você quer é que ela cresça. Mas quanto mais você não quer que ela cresça, parece que pior fica. É um dilema. O que que você pode fazer? Vou te ensinar passos simples e fáceis de você aplicar na sua vida para que ela não cresça, para que a ansiedade não aumente, a ponto de virar uma crise de ansiedade e crise do pânico. O que mais? O que você não deve fazer para evitar ter as crises. Não faça isso. Eu vou te mostrar o quê. E as coisas que você pode fazer. Então, tem certas coisas que pioram, sim, outras melhoram, sim. Talvez seja óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque se todos soubessem, eu tiro pelas minhas pacientes, as pessoas que eu atendo são as que mais me ajudam a fazer essas lives, porque quando ela traz o problema, quando a pessoa traz o que ela está passando, é aonde eu sei o que eu devo falar aqui na live, baseado em fatos reais, no que está passando. E quando as técnicas, as coisas funcionam, quando o que a gente faz na terapia está funcionando, eu sei que é válido, eu falo, eu vou trazer eu vou deixar o microfone aqui, eu vou trazer para a live e vou ensinar outras pessoas. Funcionou para ela, então vai funcionar para os outros também. Posso deixar aqui. Então, o que, que você não deve fazer quando se tem crise de ansiedade e crise do pânico? Em primeiro lugar, achar que isso é uma doença, porque ela só se torna um problema de saúde em que vai ser classificado como doença se for crônica, muito mais de 6 meses, em que você está tendo crise quase todos os dias, e essas crises são mais de uma vez até por dia, elas são mais recorrentes e dura mais tempo, e mais de 6 meses. Então, eu quero que você fique bem claro, tá? Para você, para quem você conhece, para quem eu vou olhando aqui do lado às vezes, que é o computador que eu tenho aqui do lado para ver quem está entrando, se tem perguntas, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, é só deixar aqui que eu respondo, tá? Eu respondo. Quem quiser falar comigo ao vivo aqui também, eu respondo. Se você quiser fazer uma mentalização guiada, onde eu vou mexer no seu subconsciente de forma que nós vamos moldar ele para que ele tenha um caminho novo, nós vamos fazer uma nova neuroplasticidade aí, para você enfrentar a crise da ansiedade. Então, se você, por exemplo, sempre foi em um ambiente, sempre você frequentou aquele lugar, é um lugar comum, que você está acostumada, mas aí você foi um dia e nesse dia você sentiu mal naquele lugar, seu coração começou a disparar, você começou a sentir falta de ar, você sentiu vontade de sair dali, é como se alguma coisa tivesse acontecido de errado. O seu cérebro vai associar aquele lugar à crise do pânico. Ali é uma crise do pânico que você teve. Quando você tem sensações físicas que você não consegue explicar, que não tem nenhum motivo aparente, que não é um problema cardíaco, que não é um problema pulmonar. Você sentiu falta de ar, ficou ofegante, mas não era problema de respiração. O seu coração disparou, mas você não tem problema cardíaco. Então é uma crise do pânico, provavelmente. Você começou a tremer, suar, sentir que vai desmaiar, sentir uma sensação ruim no peito, uma coisa que às vezes não consegue nem explicar. Aquele lugar vai estar associado a esses sintomas, que é a crise do pânico. E aí você passa a evitar aquele lugar. Se isso aconteceu uma única vez, você não pode sair se rotulando. Eu tenho crise do pânico, porque eu tive, talvez. Eu tive uma vez. Se você não está tendo mais de 6 meses isso, e não é frequente, e não é toda semana, tem gente que tem todos os dias, tem gente que tem mais de uma vez por dia, então não é algo grave que você tem que ficar tratando, não é prejudicial para o seu corpo, não é danoso para a sua saúde. Não é algo que você deva se preocupar a ponto de, agora eu tenho que tomar remédio, agora eu vou ter que ir no psiquiatra, eu tô tendo alguma coisa. Não é, tá bom? Só vai ser considerado danoso para a sua saúde e que precisa de uma intervenção médica com medicamento se tiver mais de 6 meses. Aí, nesse caso,
o médico vai avaliar e vai ver qual o melhor procedimento, né? Se é, no caso, medicação, qual medicação que ele pode estar indicando para você, mas vai ser por um período, gente. Eu sou farmacêutica, tá? Muito bem-vindos a todos que estão aqui. Eu sou farmacêutica, minha primeira formação era técnico de enfermagem, depois eu me tornei farmacêutica e agora eu sou terapeuta. Eu juntei toda a experiência que eu tenho na área da saúde, principalmente na área de medicação, né? Da farmacologia, como um medicamento, é, como ele reage no nosso corpo, quais são os efeitos adversos, se realmente é benéfico. Entre o médico sempre ele vai colocar em balança prós e contra, porque nunca, tá? Essa palavra pode ser usada agora, nunca. Não gosto de usar a palavra sempre, nunca, não sei o quê. Mas as palavras, nunca um medicamento é só benefício. Sempre vai ter um efeito adverso, um efeito é, que não é benéfico. Isso a curto prazo, um tratamento aí, digamos, de talvez um ano, é o ideal. Não vai trazer muitos prejuízos, mas a longo prazo vai trazer sequelas, prejuízos grandes para o seu corpo, para o rim, para o fígado, para o intestino, para várias outras coisas. Ele desencadeia outros problemas de saúde se você tomar a longo prazo. Então, esse é o problema. Eu não sou contra a medicação. O que eu trabalho muito aqui, que eu bato de frente nesse meu Instagram, lá no YouTube, é você não precisa de depender de uma medicação para o resto da sua vida. Não precisa. Porque como o seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, ele é moldável, né? A gente pode ensinar ele a lidar com a crise do pânico. O que, que eu faço? Eu tô aqui todo dia te ensinando uma coisinha para você fazer. Hoje eu vou trazer mais ferramentas para você. Então você vai colocar em prática na sua vida, pouco a pouco. Ah, hoje eu aprendi a fazer isso, eu vou fazer isso. Amanhã mais isso. Então, quando vier a crise, você vai falar, já sei o que, que eu faço. E aos poucos, junto com o médico psiquiatra que passou, prescreveu o seu medicamento, você vai falar para ele, ó, doutor, eu estou fazendo terapia, eu estou tendo melhoras, as crises têm diminuído, eu sei o que fazer quando eu tenho uma crise agora, vamos passar por processo de desmame? Não sei por que chama esse nome, desmame. É um nome engraçado, estranho, mas é esse termo que é usado no meio médico. Quando a gente está dependente de uma medicação e quer tirar ela. Qual medicação causa mais dependência? A tarja preta, os benzodiazepínicos, o Rivotril, clonazepam, alozepam, tem tanta mudança pequena no nome comercial, o princípio ativo é quase o mesmo, mas a molécula muda porque o laboratório vai patentear aquele medicamento, papapá. Então, são nuances é, muito pequenas entre um e outro, mas que no corpo de, por exemplo, tem gente que se dá bem com bromazepam, mas não se dá bem com clonazepam. Uma moléculazinha que mudou vai fazer uma biotransformação diferente dentro do corpo, uma absorção melhor, talvez uma excreção melhor, um efeito adverso menor. Então, o médico vai fazer esse processo de desmame e aí junto com a terapia, porque aí você não vai ter essa insegurança de que você vai pensar, e agora? O que, que eu vou fazer sem um remédio? E se a crise voltar? E se eu tiver de novo? Não, é melhor não parar não, porque eu me senti bem. Só que você vai ver que a longo prazo, a maioria de todos os meus pacientes que eu já atendi, elas falam, não faz mais efeito. Ah, o remédio não tá fazendo mais efeito. No começo era bom, mas agora não. Porque o seu corpo acostumou, o seu corpo já o nosso corpo é adaptável, ele se adapta, ele se adapta. A primeira vez que você tomar uma dose grande de álcool ou de cafeína, você vai sentir todos os efeitos muito forte. Mas se você continuar injuriando, que a gente fala, injuriando o seu corpo, cada vez bebendo mais, cada vez aumentando a dose, mais ele vai se adaptar. Então, vamos supor, antigamente, se a pessoa ficava embriagada, perdesse a consciência, talvez com 2 doses de uma bebida forte de álcool, agora ela já consegue tomar 4, 5, e vai indo, e vai indo. Então, chega uma hora que o médico não pode aumentar a dosagem da medicação, da miligrama. Ele vai começar ali com Rivotril, 2 miligramas, aí 3 miligramas, 5 miligramas.
E não pode aumentar muito, isso vai ser tóxico, hepatotóxico, nefrotóxico, que é a hora que é muita coisa para o organismo metabolizar. E é todo dia, né, que toma. E tem gente que toma mais de uma vez por dia. Então chega uma hora que você. Chega uma hora e o meu telefone tocou. Eu não sei se por causa disso interrompeu aqui. Eu esqueço de colocar no modo silencioso para não ter interrupções. Mas enfim, vamos continuar? É... Como fazer então para, de modo natural, você não aumentar a sua ansiedade tendo medo das crises da ansiedade? Porque quanto mais medo a gente tem, maior a coisa fica. É, quanto mais foco você tem no problema, maior o problema fica. Eu só vou ler aqui um pouquinho dos negócios. Eu não marquei minha nova prova, estou me preparando para psicólogo para voltar lá e fazer e passar. Ok, tenho problema de coluna, faço tratamento para ganhar remédio. Ganhei remédios controlados, mas não tomei. Ah, tá, você ganhou os remédios, mas não tomou. É, eu tenho muita paciente que me pergunta isso. Por exemplo, olha, eu fui no pronto-socorro, tive uma crise de ansiedade, o médico mandou eu ir no psiquiatra. Aí eu fui no psiquiatra, até que enfim consegui uma consulta. Cheguei lá e ele falou assim: ó, você tem TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Isso que você teve foi uma crise, você vai ter de novo, porque você tá muito ansiosa, então eu vou te dar um ansiolítico. Às vezes ele não é tarja preta, às vezes ele é tarja vermelha, que é o escitalopram, fluoxetina, duoxetina, esses ansiolíticos de uma outra classe de medicação, mesmo sendo tarja vermelha, significa que a dependência é menor. Mas não é zero. Não é zero. Tipo, até medicamento que nem é tarjas vermelhas nem pretas, a gente pode ser dependente dele, sabe? Por exemplo, todo dia a pessoa toma um Dorflex. Todo dia ela toma ibuprofeno. Ela tem muita dor de cabeça, dor no corpo, e todo dia ela toma. Ela tá aqui meio que dependente da medicação. Por quê? Porque ela já sabe, doeu, tomou, doeu, tomou, doeu, tomou. Ele é tarde de alguma coisa? Não, não é. Mas a dependência é psicológica, ela é física também. Eu preciso de estar meu remedinho de dor na bolsa, porque eu sinto dor e quando dá 6 horas que já passou o remédio, ele vai acabar o efeito, eu preciso tomar de novo, de novo. Mas poderia ser, se você não tivesse a mesma dependência, que é um caminho mais fácil, é um caminho mais curto, você ver a causa dessa dor. Ah, é um nervo que está sendo apertado na coluna, por isso você tem dor na coluna. É um nervo ciático que está sendo pressionado. Então, vamos fazer fisioterapia? Vamos, talvez, dores nas articulações. Vamos ver quais alimentos está inflamando o corpo, porque artrite, artrose, ah, e gota e outras doenças que são mais de articulações, elas podem melhorar muito com apenas mudança na dieta. Tem muita comida, alimentação inflamatória. Leites é inflamatório, derivados do leite, açúcar, é, comidas industrializadas, coloridas. Às vezes você tem realmente uma reação alérgica a, aos corantes que tem na comida, aos flavors, né? As coisinhas para dar cheiro e gosto no alimento, mais parecido com o natural, aqueles artificial, é, sabor artificial, cor artificial, tudo isso pode estar inflamando as suas articulações. Mas tomar um Dorflex, tomar um ibuprofeno, tomar um. Eu quase não lembro muito as medicações do Brasil, o nome comercial delas ainda. A gente fica mais na parte do princípio ativo, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não vende dipirona. Dipirona é proibido aqui. A Novalgina, que é o nome comercial, né, da dipirona, não vende aqui. E aqui tem outros para dor que também são anti-inflamatórios. O ibuprofeno é um deles, né, mas com o nome vendido de Advil. Mas enfim, vamos voltar ao assunto da medicação que a pessoa chega lá com receituário, né? Chegou no pronto-socorro, foi atendido, foi levado para o psiquiatra, o médico prescreve e tal. Se você, antes de você sair do consultório, você tem que ter coragem
de falar para o médico todos os seus medos e ansiedades, porque se você já está tratando a ansiedade, você vai ficar mais ansiosa, porque você saiu de lá agora com uma dúvida gigante na sua cabeça, um ponto de interrogação muito grande. Eu devo tomar ou não tomar? Eu tenho medo de tomar e ficar dependente, mas e se eu não tomar, eu não vou melhorar? Por que você não conversou isso com o médico lá no consultório, quando ele estava prescrevendo? Fala para ele as suas dúvidas, marca uma consulta de novo e fala assim, doutor, eu vou ficar dependente desse medicamento? Eu vou tomar esse remédio até quanto tempo? É pro resto da vida? É só até eu melhorar? Eu vou melhorar logo no começo? Porque essas dúvidas o médico pode esclarecer, ele tem que se esclarecer. O medicamento ansiolítico e benzodiazepina, o ansiolítico, o tarja vermelha, ele demora de 3 a 4 semanas para fazer realmente um efeito de você sentir a ansiedade mais controlada, você não sentir os sintomas. Na ansiedade, gente, vamos dividir aqui ó, as coisas. Ansiedade é um alarme que nós temos, e é normal, um alarme que a gente tem aqui no cérebro, um alarme de incêndio, um alarme de que tá tudo bem? Está tudo bem? A ansiedade, ela é uma parte do cérebro em que ela escaneia o nosso corpo, procurando evidências de que nós estamos bem, se não estamos em perigo. É uma coisa boa, é uma coisa saudável, é algo que todo mundo tem, tá? Então, não vamos controlar a ansiedade, nós vamos controlar o excesso dela, demais. Tudo que é demais faz mal, tudo que é demais prejudica. Água que é bom para beber, se beber demais, faz mal. Mesmo coisas boas em excesso fazem mal. Então, a ansiedade também, a emoção também. Esse negócio de a pessoa é feliz, felicidade demais também faz mal. Sim, faz mal, não é normal. Não é o normal. Uma pessoa toda hora feliz, o tempo todo feliz, caçando a felicidade. Ela mesmo vai entrar numa depressão, numa tristeza de descobrir que a vida não é feita só de alegria, de emoções. Aí ela vai ficar triste, porque ela queria ficar só feliz. Ela queria, e aí a tristeza demais entra no estado depressivo. Pensar demais no passado, né? Que eu era feliz, agora eu não sou mais. Então, ansiedade é tranquilo. Agora, o excesso dela é que você vai tratar. Se você está tratando o excesso dela, digamos que é temporário, sabe? Eu quero conscientizar todas as pessoas que me ouvirem, que for minha paciente, não consegui entrar no supermercado. Hoje tive uma crise, chorei muito. Todo mundo que entrar aqui, eu quero que você conscientize que esse negócio de você, por exemplo, não tá conseguindo, não entrou no supermercado, chorou, são momentos passageiros. Passageiros. Não coloque isso como uma sentença sobre a sua cabeça de que você vai ser desse jeito. Você não é essa emoção e você não é esses pensamentos que você está tendo. Você está tendo pensamentos. Pensamentos vêm e vão. Emoções vêm e vão. Elas passam. Elas são passageiras. Você vai ver que depois que você ficou com medo, o medo passou. Depois que você chorou, a crise de choro acabou. Você não vai chorar 24 horas por 7 dias na semana. Não vai. Daqui a pouco você tá normal, tá rindo de novo, a emoção passou. Agora, o medo do que aconteceu é o que fica, o restício daquilo, né? E agora? E agora que eu não dei conta de entrar no supermercado? Será que vai ser sempre assim? E se eu não puder mais nem fazer compra? E se eu começar cada vez a ficar pior e isso me. Porque vai te cortando a liberdade, né? Você vai ficando prisioneira dos seus próprios medos. Você teve medo, e aí você não sabe como enfrentar este medo, e você evita toda e qualquer situação que vai trazer a mesma crise. Lá no começo da live eu falei do encontro que você estava, né? Do ambiente em que você teve uma crise naquele lugar e você associou aquele lugar público que você estava. Aí você para de ir porque você acha que se você parar, você não vai ter mais. Você pensa que se você, então, parar de ir ao supermercado, você não vai ter mais crise. Só que ela vai acontecer num outro lugar, num outro ambiente, de uma outra forma. E aí você vai associar também aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Aí você não faz mais um monte de coisa, porque tudo vai parecer que é o quê? Crise do pânico, associado ao ambiente, ao que desencadeou. E não é. Não é. Ela está dentro de você. É como se você quisesse evitar os lugares, só que o negócio não está nos lugares, ele está em você.
Então, aonde você for, o problema está aqui. Ele não está no lugar, não está na pessoa, não está na prova, no teste, no que você foi fazer. Na praça, na caminhada, não está. Ele está em você. Entendeu? Entendeu? Então, agora o que eu faço? Então, o que você vai fazer? O melhor método, o único método assim, mais fácil, rápido, eficaz, seguro e que funciona, que tem funcionado em muitas mulheres. Eu não contei, mas eu vou contar depois. Só eu, né? Só eu. Fora o dos Estados Unidos, que eu peguei daqui esse método, eu aprendi aqui, com os médicos daqui, com os livros daqui, e eu adaptei para o Brasil. Como eu atendo você que está no Brasil, agora são 10 para as 10 da manhã. Eu moro na Califórnia. Aqui na Califórnia tem estudos e mais estudos de várias universidades sobre a crise do pânico e este método, que é um método de enfrentamento. Em inglês, ele chama DARE, D-A-R-E. Em português, eu adaptei e eu fiz o meu molde na terapia cognitiva comportamental, que é onde a gente trabalha o comportamento com o pensamento para modificar a nossa neurogênese no cérebro. Ele chama E daí? Coloquei um nome bem simples, E daí? E esse método que eu falo todos os dias, você pode aplicar em qualquer tipo de crise do pânico. Qualquer tipo de crise. Pode ser a crise do pânico com medo de dirigir, com medo de bichos, animais, com medo de que mais? São tantos medos, né, da crise de ansiedade, de falar em público, de... Uh, pensa aí este problema que você tem e você vai aplicar este método. A primeira coisa é a letra E, porque é daí. E daí, a gente fala em português e daí, mas não escreve com a letra I, escreve com a letra E. É daí. Que é você envolver no seu tratamento. Em primeiro lugar, você se conscientizar que você está com a ansiedade excessiva, acima do normal. Não nega, porque às vezes você quer negar que você está ansiosa, porque você não quer o julgamento das pessoas, porque você talvez não tenha consciência disso também, ou talvez as outras pessoas que estão vendo, seu marido, alguma pessoa da sua família, sua mãe, seu pai, e fala assim: você está muito ansiosa. Você tá. Quando ela fala muito, é porque está acima da média. Tá? Não adianta a gente se. Não adianta a gente se negar, né? Negar o que está acontecendo com a gente, porque não é negando que vai parar de acontecer. Não é negando. Então a letra E envolva-se no seu tratamento. Eu li aqui, a Ju falou, Juju Amorim falou assim: voltei dirigindo chorando. Voltei dirigindo chorando. Ok, está tudo bem. Então você vai se conscientizar e vai colocar esses passos que eu vou ensinar agora em prática. Isso é normal, ok? É normal, é tranquilo. Você chegou no supermercado, né? E teve uma crise. Provavelmente a crise que você está falando deve ser crise de ansiedade, do pânico, aonde antes de descer do lugar, né? Você chegou no lugar, você vai descer para entrar naquele lugar, você vai se socializar. Pode ser um casamento, pode ser uma festa, pode ser a escola, pode ser o supermercado. Isso acontece com crianças também, adolescentes. Por pensar demais no e se, né? E se eu desmaiar, e se eu tiver medo? Aí você vai responder com e daí? E daí o pior que acontecer. A técnica não é nada mais, nada menos do que você aprender a enfrentar os seus medos. Ah, mas eu não consigo, eu não dou conta, não posso, não sei o quê. Pode. A partir do momento que você tiver consciência que todas as crises são parecidas, os sintomas físicos, e todos eles são desagradáveis, mas eles não são perigosos para a sua saúde. Porque provavelmente você já está até calejada de escutar do médico que está tudo bem com o seu corpo. Você já até. Ele, provavelmente, o médico que trata da ansiedade, ele descarta as possibilidades reais, físicas, de você ter um problema de saúde. Como eu já falei aqui de 10 problemas de saúde que parecem com crises de ansiedade, mas não são. E que esses problemas eles parecem demais. Então tem que descartar esses problemas. Como
eu já falei, não dá para falar tudo numa live, mas os principais: hipotiroidismo, se você está na menopausa, a baixa de hormônios da mulher, diabetes, porque a hipoglicemia parece sensação de desmaio, não é crise de ansiedade, pode ser que você esteja desmaiando mesmo por hipoglicemia, uma falta de ar por DPLC, asma, bronquite, pneumonite, coisas também de doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode ser que você realmente esteja passando, se você treme demais, mas você não está nervoso, talvez você está com alguma outra doença do sistema nervoso central, em que a pessoa tem tremores, né? Então, tem que descartar essas outras doenças. Se você não tem nenhuma delas e você teve crise do pânico, com medo de descer no supermercado, por exemplo, Juju, você vai se conscientizar na letra E de envolver no seu tratamento. É você que tem que cuidar de você. Não vai ser o seu marido, não vai ser o médico, não vai ser ninguém. Mesmo que for a terapeuta, mesmo que você buscar fazer uma terapia comigo, por exemplo, na primeira consulta, quando eu olho para todo o quadro, que eu vou entender o porquê que está acontecendo isso com você, da onde que desencadeou, como foi a primeira vez, eu vou, junto com você, deixar bem claro que 50% eu vou te ensinar o que fazer. E os outros 50% você vai fazer o que você aprendeu. E é assim. Não existe uma coisa que eu te entrego e é 100% eu. 100% a terapia, a psicóloga, o psicólogo, o remédio. Nem o medicamento é 100%. Nem o medicamento. O medicamento sozinho não tira ninguém da crise da ansiedade. Se isso fosse verdade, se o medicamento tirasse, as pessoas que tomassem não tinham mais crise. E elas têm. As pessoas que tomam a medicação, elas não precisaria de muito tempo, porque o remédio, ele vai lá, faz efeito e acabou. Para que ficar tomando sempre, diariamente, todos os dias? Para evitar que aconteça todos os dias, para mexer nos seus neurônios, no seu cérebro, para mudar os hormônios, para mudar até o ciclo vicioso do pensamento. Então você pode fazer isso de forma natural, mas você tem que se engajar. E é para engajamento, engajamento no seu tratamento, envolver no seu tratamento. A letra D é desafiar o medo. Exatamente isso, é o que eu ensino. A primeira vez que eu participei, né, da primeira aula sobre isso na terapia, como ensinar os pacientes a desafiar os próprios medos. Eu fui aplicar na minha vida. Eu tinha palpitação no coração e eu tinha medo dessa palpitação. Até que eu fui no médico, fez o ecocardiograma, fez o eletrocardiograma e eu não tenho nada no coração. Meu coração é saudável. Eu não tenho nenhuma válvula, nenhum ventrículo, nada no coração que possa ser atribuído a essa palpitação. Mas aí eu descobri e estudei, e o médico falou, e tudo junto, que um coração saudável e normal, ele pode sair do ritmo. É natural. Então, na crise da ansiedade, o coração vai sair do ritmo. Ele vai acelerar. Ele vai fazer assim, ó, tum, 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 e para, e depois volta de novo. E você assusta com isso. Ao você assustar, esse alarme de incêndio que foi ligado para ver se está tudo certo no seu corpo, e ele preparou você para fugir ou lutar, era só coisa do seu pensamento, não tinha medo nenhum de verdade, fez com que você, com essa sensibilidade que você tá, tipo, qualquer coisinha você assusta, você tá bem assim, aí o que acontece? Você ficou com muito medo do seu coração disparar e parar, e você ter um ataque cardíaco e parar o coração. Então, esse medo que aumentou demais, porque você focou no coração, faz com que você aumente a crise, a ponto de ficar bem descontrolado mesmo. Então, você vai desafiar o medo. Ah, foi o coração que disparou? Ok, o coração pode disparar em outras ocasiões. Quando eu estou correndo, quando eu assusto de verdade. Não quando você está parada ali no carro, né? Você estava parada, acelerou por quê? Aí, isso que te assustou. Então, você vai desafiar o medo, vai falar, bate. Pode bater forte, tanto que você quiser. Faz até uma brincadeira. Nossa, coração, como você bate forte, hein? Não sabia que você conseguia bater tão acelerado assim. E agora? Até quando você vai bater assim? Ou do tipo, e aí, você dá conta de bater mais forte que isso? Enfrente o medo, desafie o medo. Você vai ver que em poucos minutos o seu coração vai voltar ao batimento cardíaco normal. Porque o seu subconsciente, que toma conta disso, o seu sistema simpático e parasimpático estão ali para se equilibrar um com o outro,
vai fazer com que a adrenalina diminua na corrente sanguínea e o coração volte ao batimento normal. Não tem nada que você faça que ele vai acelerar mais ou menos. Não é você falando. Não é a gente que manda. Quem é que manda aqui nos batimentos cardíacos? A gente não manda, mas a gente pode controlar a forma que o cérebro vai receber o sinal do nosso corpo e diminuir isso. Ele vai falar assim: bom, ela não tem nada de perigo acontecendo real. Ela está bem, ela está sentada, ela não fez nada. Então eu vou voltar ao normal, porque ele acelerou para você fugir, para você correr, para você agir. Mas não tem perigo real, não tem perigo, é uma coisa mental, né? A ansiedade, os pensamentos que fez você fazer isso. São 10 horas, eu vou falar mais 5 minutos, o resto do programa para você fazer, né? Da terapia, dos passos, 4 passos, só quatro passos para você enfrentar a crise do pânico. E aí, nós vamos encerrar. Então, você vai engajar, você vai desafiar o medo. Se for respiração, se for a respiração que ficou cortada, ofegante, você pensa, nossa senhora, eu vou morrer de falta de ar. Eu tô sentindo muita falta de ar. Você vai, então, racionalizar que o seu corpo não vai deixar você com falta de ar. Essa oxigenação acelerada foi porque você ficou com medo, ele assustou, então ele falou: vamos acelerar essa respiração para você poder correr, ou fugir, ou lutar. Mas não tem nada de perigo. Você está no cinema, você está na sala da sua casa, você está dentro de uma sala de aula, você está dentro do carro, você está dentro do supermercado. Então, não, você está no supermercado pegando as coisas ali, ó, pondo no carrinho, de repente você começou a sentir falta de ar, o coração começou a acelerar, você, já sei, eu tenho que desafiar o medo. Meu coração não vai parar. Eu sei que ele bate. Ok, coração, continua batendo. Racionaliza, tá? Isso é rápido. Isso é coisa rápida. Eu tô falando devagar aqui, mas tudo acontece muito rápido. Aí você vai, nossa, não, tudo bem. A respiração, quem toma conta é o subconsciente. A gente nem presta atenção que tá respirando. Você dorme respirando, você acorda respirando, você toma banho respirando, você recome respirando e você não presta atenção na respiração. Então, tudo bem. O seu corpo não vai ficar com falta de ar. Aliás, se você achar que vai ficar e ficar hiperventilando, que a gente fala, que é entrando oxigênio demais e saindo pouco dióxido de carbono, que é o carbono, dióxido de carbono, né? Que fala em português também? Dióxido de carbono. É, o CO2. Se o CO2 ficar muito retido no seu corpo, aí pode ser até que você desmaia por hiperventilação, porque o corpo, a mente fala assim, deixa eu apagar aqui, porque ela tá respirando demais, e quem controla a respiração sou eu, ei, sou eu, aqui, ó, o subconsciente não é você. Por que você tá preocupada com isso? Até mesmo em situações de primeiros socorros, você vai ver que a pessoa ela ainda tem uma respiraçãozinha leve. Quando uma pessoa realmente tem uma parada cardiorrespiratória por problemas físicos, não de ansiedade, não de crise do pânico. Aí a gente vai fazer as primeiras manobras, a gente vai mais fazer a massagem cardíaca do que o oxigênio. O corpo ainda consegue, o cérebro não fica muito tempo sem oxigênio, ele vai apagar. Então, se você está hiperoxigênio, ele vai apagar também. Então, calma, respira devagar. E aí, assim que você fizer o desafio e você se for da respiração, né? Do coração você vai deixar e falar, tudo bem, meu coração tá disparado, mas eu sei que vai voltar ao normal. Pensa que é desagradável, tanto isso quanto sudorese, né? Você vê que sua mão começa a suar, aí você fala assim, não, mas a mão suar não é perigoso. Qual que é o perigo da mão ficar suando? Você ficar suando? Alguém vê isso e você ficar com vergonha porque alguém viu. Porque não tem perigo. A gente soa. Quando a temperatura do corpo aumenta, suar é normal. Quando faz exercício físico, suar é normal. Num dia quente, suar é normal. Então, por que agora você está com medo disso? Não tenha medo dos sintomas. Eles são desagradáveis, mas eles não são perigosos para a sua saúde. Enfrente eles, porque eles vão durar poucos minutos. E cada vez que você aprender a enfrentar, menos tempo vai ser e mais rápido o seu corpo vai voltar ao normal. O normal é tipo assim, normal. Agora eu estou normal. Eu tô conversando com vocês, fazendo essa live, eu nem tô prestando atenção na minha respiração. Eu nem tô sentindo meu coração se tá batendo ou não. Eu tô sentada aqui, eu não estou nervosa. Por quê? E eu poderia ficar, hoje há 28 lives, né? Eu já fiz 28. Eu me desafiei a isso. Eu tenho medo? Então eu vou enfrentar o medo. O que o pior pode acontecer? Eu chegar aqui e esquecer o que eu tenho para falar? Ok, eu vou falar para vocês, gente, eu esqueci, eu não anotei, não tá aqui, esqueci. Alguém vai me crucificar por causa disso? Já crucificaram Jesus, né? Mas não fique com medo do que os outros vão falar. Enfrente os seus medos.
talvez você vai falar, amanhã eu vou trazer, né, as coisas que a gente fala pra gente mesmo. Aonde é que a gente se torna forte e onde a gente se torna vítima? São processos de pensamentos, isso é bom na terapia a gente fazer, aonde você vai parar para racionalizar e ser sincera com você mesmo, é muito sincera. Isso é verdadeiro? Eu estou me vitimizando? Tem muita gente que nem quer melhorar disso, porque com isso conseguiu chamar atenção. E aí, com isso, tem benefícios. E se sarar disso, vai acabar tudo isso. Vai acabar. Ninguém vai mais prestar atenção, o marido não vai tomar conta, os filhos vão ficar ligando, é, não vai mais ser o centro. E não é isso. Eu tô falando que tem situações, tá? Pelo amor de Jesus, nós somos milhões de habitantes. Todo mundo é diferente de todo mundo. Nós somos tão diferentes quanto as nossas digitais. Eu já atendi pessoas assim, já saiu dessa situação. Então não é você. Eu não estou falando diretamente, não, porque o meu é de verdade. Você está falando que eu sou vítima? Calma, calma, calma. Você sabe se é, não é. Todo mundo sabe. A gente, se fizer uma autoavaliação, a gente sabe. Agora, se você quer melhorar e você não quer viver desse jeito, eu tô te falando que tem jeito. Aí vai engajar, vai desafiar o medo e vai aceitar. Aceitação, aceitação. Aceitação é diferente de negação. Aceita os sintomas como normais do seu corpo. Olha que maravilha, seu corpo está funcionando. Você tem um sistema de alarme, é igual se fosse alarme de incêndio. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, todas as casas são de madeira. Não tem casa de tijolo, cimento, areia, não tem. É madeira, tudo na base da madeira e drywall. Drywall é placas de gesso aonde é colocado depois do esqueleto da madeira. Aqui embaixo tá fazendo um monte de casa. De vez em quando eu filmo. Vai lá nos meus stories que vocês vão ver. Eu filmar umas casas em construção aqui. Aí tem o esqueleto da casa todinha. E aí tem os drywall onde é colocado. E aí isso pode pegar fogo muito fácil. Então é obrigatório na casa ter alarme de incêndio na cozinha, na sala, no quarto. Porque para pegar fogo é assim. E aqui tem muito incêndio. E quando você cozinha e o alarme acende porque você deixou queimar a comida lá no fogão, lá no forno, o alarme vai não tem como desligar esse alarme imediatamente. Ele vai disparar por alguns minutos. Até que você abra a janela, puxa o exaustor de ar, até que essa fumaça de queimado ela saia. Assim é o seu cérebro. Ele achou que você estava em perigo. Você pensou em coisas demais ansiosa, aí você ficou ansiosa. Aí o alarme vai soar. Aí você pensa, aí você não aceita que você tem essa crise de ansiedade, que você tem, aí você nega. Não, não, não é um alarme. Eu vou distrair, vou distrair. Não, eu vou fazer outra coisa, vou distrair. A distração da negação é diferente da distração da aceitação. A letra I é interagir com outra coisa. A última parte dos 4 passos. Só 4 passos. Eu gosto de simplificar a coisa. Pá. Faz isso, ó, faz isso, aí acabou. Então, por isso que o meu método é só 4 passos. Então, na terapia, comigo, eu te ensino cada dia uma letra já é assim, uma terapia inteira, 45 minutos. A outra letra, mais 45 minutos. Mas eu garanto que em 4, 5 sessões de terapia, melhorou. Melhorou assim 70%, 80% das crises do pânico. Porque você vai colocar em prática. Agora, também não adianta você escutar essa live e falar assim, doidura que a terapeuta falou. Aquela Adriana, farmacêutica, terapeuta, não fala coisa com coisa, eu não vou fazer. Então não faça, continua com o seu tratamento de medicação, ir lá no psiquiatra a cada, sei lá, 3 meses para trocar sua receita. Ou às vezes você nem tem mais acesso ao psiquiatra. Quem está passando a prescrição para você é o médico do posto de saúde. Eu trabalhei anos no Programa Saúde da Família, na UBS e na UPA, em São Paulo, na região sul. Eu cuidei de várias, como é pouco farmacêutico, eu cuidava de uma UBS por dia, cada dia, para ver todos os psicotrópicos. O médico plantonista da UBS. Eita lasqueira. Meu telefone tá tocando. E agora? Será que parou? Vocês estão me ouvindo ainda? Gente. Deixa eu colocar o dedo aqui. Como que eu. Vocês estão ouvindo tocar? Pronto, coloquei no mudo. Eu espero que a live não tenha caído. Eu não vou mais esquecer de colocar no mudo.
Eu também tenho que terminar a live. Já são 10h10. Aí são 10, 11, meio-dia, 1, 2. 2h10 da tarde no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ter 5 horas de diferença. Então, o alarme que está lá no seu cérebro, ele acionou. Você tá em perigo, você tá em perigo. Corre, foge, adrenalina, cortisol, vamos, vamos, vamos. Coração acelerado. Ela tem que correr, ela tem que fugir. Mas não tá acontecendo nada disso. Você tá lá no carro esperando pra descer no supermercado. Tô pegando a Juju aqui como exemplo hoje. Aí você fica chorando por causa da crise, porque você, tipo assim, no fundo, a gente não quer sentir isso. A gente não quer ser desse jeito. É lógico que não quer. Tá certo não querer. Mas aceita. Porque se você aceitar, teve uma vez que uma pessoa escreveu aqui no comentário, aceita que dói menos. Ai, gente, eu sei que é sério, eu tô rindo porque aceita que dói menos é uma realidade tão real que vocês não têm noção. Porque se é verdade e se é real o que você tá passando, fala pra mim. Você tá escondendo, tampando de quem? Se é você mesmo, de você mesmo. Não, não pode até esconder dos outros. Não, tem crise, não. Ih, eu sou ótimo, eu perfeito. Ah, maravilha. Adriana, como terapeuta. Ela não tem crise. Tem, tenho, eu posso ter. Eu já tive. Hoje tem menos. Não tomo medicação. Mas pode ser que aconteça alguma coisa, eu vou ter. Sei lá, às vezes meu filho vai, sei lá, para casa de alguém, vai num parque de diversão que é perigoso, aí eu vou ter uma crise do pânico, assim, pensando assim, começar a pensar, né? Porque a crise do pânico vem por causa dos pensamentos em excesso de e se? E se ele cair? E se ele machucar? E se esquecerem ele? E se não sei o quê? Aí o tal do e se, que não, vai acontecer, que tá lá no futuro, que eu não posso resolver, vai trazer pro meu corpo um alarme. Ela tá com perigo. Aí meu coração acelera, aí meus batimentos cardíacos saem do ritmo, aí eu fico com falta de ar, tudo porque eu estava pensando demais numa ansiedade. Sendo que hoje eu faço o quê? Ah, tá. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Então, ok. Isso é tudo rápido, tá? Eu vou desafiar o medo, eu sei que isso não é perigoso pro meu corpo, é desagradável, eu vou aguentar. Aguenta ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo, a crise do pânico pode durar? Acho que não dura tudo isso, tá? Em média, 3 a 5 minutos, a média. Aí depois eu vou aceitar, ok, eu já sei, eu acionei o alarme do meu corpo. O meu corpo, ele é programado para me salvar, ele é programado para me manter viva. O mais que o cérebro quer é manter esse corpo vivo. Aqui é a máquina, aqui é o corpo, isso aqui quer manter isso aqui inteiro, vivo. Então ele pensa que eu estava em perigo. Ok, então eu vou aceitar isso e agora eu vou interagir com outra coisa. Ou seja, eu vou desviar o trem que eu estava falando ontem, que parece um trem, né? Que são os pensamentos são como nuvens que passam, eles vêm, você tem a consciência dele e deixa ele embora. Então eu vou interagir com alguma coisa. Eu já sei tudo isso. Agora que você entrou no carro, que você já chorou, provavelmente você já extravasou a emoção, porque ela é forte. Não tem problema chorar. É outra coisa, gente. Não tem problema chorar, tá? Desde criança, menino, chora não. Ah, não sei por que você tá chorando. Nossa, você chora demais. Nossa, tá chorando. Ah, que coisa boa. Porque quando você chora, você lava a alma. Você tira de dentro de você aquela dor, aquele peso, aquele pesado, aquele sentimento ruim. Tudo de ruim sai no choro. Chora ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, chora. Você vai ver quando você parar de chorar, você tá aliviada. Você extravasou. Deus fez o choro para alívio. A gente tem aqui, ó, duas glândulas lacrimais que nem podem ficar entupidas, que tem que ser usadas de vez em quando. Faz bem pro corpo e faz parte do ser humano chorar. Chore, chore pelo luto, chore de emoção quando você receber uma notícia boa, chore de medo, chore de raiva, chore do que for, mas você vai chorar e vai passar e depois você vai estar aliviada. Aí depois que aliviou, interaja com algo do presente. Ah, voltou a dirigir? Começa a pensar, bom, deixa eu prestar atenção na estrada, não tem um vidro, o para-brisa, você vai enxergar além. É como se fosse interagir com outra coisa. É assim, o seu corpo ainda está tendo sintomas da crise do pânico. O coração ainda está acelerado, você ainda está com um pouco de falta de ar, mas você vai enxergar além do sintoma, que é como se fosse o para-brisa do carro, você vai olhar para o momento. Você vai fazer assim, nossa, olha essa capinha desses AirPods, né? Ela é de silicone. Aí você vai, nossa, é um silicone tão macio. Olha o tanto que ele é brilhoso desse lado. Desse lado brilha e desse lado é opaco.
que eu estou fazendo? Eu estou trazendo propositalmente o meu pensamento para aqui agora. Porque a ansiedade é no futuro. E também não vou pensar no passado, né? Você já dirigiu, já voltou para casa, não fica se martirizando por horas. Nossa, eu podia ter entrado, não sei o quê. Você só racionaliza. Ok, da próxima vez eu vou enfrentar o medo. E daí, se eu desmaiar, alguém vai me socorrer. E daí, se eu começar a tremer, eu vou. Se você começar a tremer, um exercício que eu vou te ensinar é isso aqui, ó. Tremer é um pouco assim, né? A gente treme um pouquinho. Eu vou falar aqui na frente, eu tô tremendo. Eu vou falar em público, eu tô tremendo. Sábado passado eu fiz uma palestra na igreja com um monte de gente. Tinha mais gente que eu pensava. Aí eu pensei, dá vontade de sair correndo. Dá vontade de falar assim: ah, não, coloca o palestrante, coloca o outro. Eu não. Tem um monte de gente, tem muita visita. Eu achei que ia vir, sei lá, 50 pessoas, agora tem 100. É o dobro de gente que eu tava pensando. Eu não quero. Quase que eu falei pro administrador da palestra: não tem outro, não tem outro pra palestrar hoje. Aí eu pensei: pera, mas eu sei o que fazer. Qual que é o problema? Meu coração tá acelerado? Deixa eu acelerar, deixa eu acelerar, ele vai voltar ao normal. Deixa eu fazer o exercício da respiração. Por isso que eu vou interagir com o presente. Qual que é o presente? O presente é assim: essa roupa tá boa, eu já sei o que eu vou falar, tá tudo sob controle, não tenho o que temer, eu sei o assunto que eu vou falar. Então, ok, deixa eu fazer um exercício. Os artistas faz assim, ó, sabe? Quando você tá fazendo isso aqui, ó, você tá movimentando a sua articulação, o seu sangue, o seu músculo, você tá chacoalhando seu corpo, você tá desestressando, você tá jogando fora. Faz isso aqui, ó, sacode, sacode. Gente, você já viu atrás dos bastidores as pessoas se preparando para entrar num público alto, no TED, para falar no TED, né? Sabe o que é o TED lá do YouTube? Aqueles palcos onde pessoas inteligentes, né, falam e trazem palestras maravilhosas. Sabe quando tem uma inauguração de alguma coisa, que a pessoa vai falar lá na frente, um monte de coisa. O que você acha que ela faz lá no fundo? O que ela faz antes? Ela se sacode todinha, sacode, ela faz só. Você pode fazer na hora da crise do pânico, você pode. Na hora da crise do pânico, você pode fazer uma mímica de bocejar. Porque aí seu cérebro vai falar assim: ué, isso daí é calma, isso daí é tranquilidade. Ela tá até com sono. Não, então vamos diminuir aqui a produção de adrenalina e cortisol. E aí você vai rapidamente voltando ao normal, você vai voltando ao normal. Você faz de novo, assim, propositalmente, com barulho. Porque a hora que você tá fazendo barulho, na hora da ansiedade, da crise, a gente tensiona muito o músculo. A gente fica assim tenso, aqui fica tenso, aqui fica tenso. Aí você, quando você faz isso aqui, você libera a faringe, a laringe aqui, você vai engolir melhor, né? Porque também na crise do pânico dá uma agonia, assim, tipo assim, sufocamento, né? Parece que você não dá conta de respirar e engolir a saliva ao mesmo tempo. Aí você faz isso, ó. Você já viu que alguém boceja, ou as outras bocejam também? Quantos bocejaram enquanto eu fiz? Aí você. E aí, isso aqui vai relaxar. Se você vê que tá muito tenso aqui, se é a mão, né, que tá tremendo, aí você vai apertar e soltar. Aperta e solta. Aperta e solta. Você pode fazer isso dos pés à cabeça. Eu já ensinei. Vamos encerrar? Já tem 20 minutos que eu falei, vamos encerrar. Você vai pressionar o seu calcanhar no chão, bastante força, onde estiver sentada. Pressiona com bastante força e aí relaxa. Pressiona de novo e aí relaxa. Você tá fazendo um relaxamento muscular, tá? Aqui, ó, nos ombros, para relaxar, você vai levantar os dois braços para cima, vai apertar suas mãos lá em cima. Eu tô te ensinando, faz isso. Na hora da crise? Na hora da crise. Na hora da crise, você não perdeu a consciência, você ainda sabe o que você tem que fazer. Você tem que treinar. Pode treinar antes, para quando for na hora da crise, saber o que fazer. Levanta os dois braços para cima, aperta sua mão com força, toda a força que você puder, segura e aí vai soltando a mão. Você vai até sentir o sangue descendo quando você abrir a mão. Você vai sentindo assim, ó, parece que o sangue tá descendo. Aí você fica assim. Aí fecha de novo a mão. Você tá vendo aqui? Dá pra ver? Aí aperta a mão com força e vai abrindo devagarzinho. E aí faz assim com os ombros, ó. Levanta até as orelhas e solta de uma vez. Aí levanta de novo e solta.
Aí levanta de novo e solta. Sacode a cabeça para um lado, sacode a cabeça para o outro, de lado, tanto que você puder, tá? Não é para sentir dor, não. De um lado, para trás, do outro e tal. E aí você vai ver que rapidinho os sintomas da crise do pânico passam. Os sintomas, tá? Você não tem o que fazer, não é uma coisa que tem como tirar com a mão, gente. É uma coisa que vai vir e vai passar. Aí relaxa, faz uns negócios assim. Agora, para encerrar, eu vou te dar um presente. Um presente. Pega esse presente para quem ficou aqui nessa live até o final. Escreve aqui nessa live, assim, escreve 1024. 1024. 1024, aqui a gente fala o mês primeiro, né? A gente tá no mês 10, que é o mês de outubro, 24 é o dia. No Brasil, 24 do 10, 24 do 10. Mas escreve 1024, que eu vou te. Se você quer, tá? O presente é entrar num grupo lá no WhatsApp para aprender a fazer relaxamentos no corpo com uma personal trainer gratuitamente. Essa personal trainer, o nome dela é Camila, ela mora em Brasília, ela tem um programa completo de Saia do Sedentarismo, é o nome do grupo, para você aprender a técnica de relaxamento. Todo dia ela traz umas técnicas bem facinhas de fazer. Pode ser feita em casa, em qualquer lugar, na verdade. Gasta 5 minutinhos e vai fazer um benefício gigante para o seu corpo se você está sofrendo com crise de pânico, porque crise de pânico dá muita tensão muscular. Você pode começar a ter lombalgia, dor na cervical, dor na coluna, dor nas pernas, dor nos braços, dor em todo quanto é lugar, porque é músculo muito tensionado. E a Camila, personal trainer, que eu conheci no grupo, como ela é fisioterapeuta, personal trainer, como ela é especialista nessa área, ela pode te ensinar com muito mais propriedade como fazer os exercícios de forma correta. E é muito bom, gente. É muito bom. Desde quando eu conheci a Camila, não faz muito tempo. Eu comecei em janeiro desse ano, 2024, onde nós nos conhecemos em um grupo. Nesse grupo tem terapeutas, fisioterapeutas, nutricionistas, tem várias pessoas da área da saúde no grupo. A gente se comunica ali. E aí eu falei assim, Camila, ensina para minhas pacientes como fazer exercício de relaxamento, porque precisa muito para crise do pânico, ansiedade. Aí ela falou, então vamos montar um grupo no WhatsApp. E aí ela montou esse grupo. Então, em um mês inteiro, você vai ensinar, você vai aprender todo dia uma coisinha para você fazer em casa, gente. E é maravilhoso. Eu tenho pessoas que vêm aqui na minha live, a Fátima, por exemplo, que ela já está lá no grupo. As minhas ladies é mulheres. O meu grupo de mulheres que tratam ansiedade em grupo, que a gente faz. Eu faço um grupo, aí eu faço 5 sessões de terapias em grupo, entrego o material e a gente acaba. Entendeu? Em 5 sessões, que dura mais ou menos um mês, que a gente faz uma por semana, um mês e uma semana no máximo, pronto. Você já tem ferramenta suficiente para não ter mais crise, para, se tiver crise, saber controlar e ter menos crise, tá? Porque a gente não tá acabando com a emoção do ser humano, que é nata do ser humano. Ter medo é nato nosso. A gente vai ter medo de muita coisa real e a gente vai viver com ansiedade. O negócio é você saber controlar isso. E a depressão é outro território, tá? A depressão é outra coisa para tratar. Eu não tô falando aqui de depressão, não. Tô falando só de crise do pânico mesmo. Que mais? Ah, tá. Aí você escreve 1024 e eu vou mandar para você o link lá do WhatsApp. O link, porque tem que ser no seu direct. O Instagram que ele não aceita. E você que tá no YouTube, que eu tô filmando pro YouTube também. Escreve 1024 aqui nos comentários que eu envio para você o link desse grupo para você poder saber fazer algumas coisas do tipo de relaxamento. Estou eu aqui, sacode, sacode. Isso é bom para você melhorar, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e see you tomorrow. Vejo você amanhã. Amanhã eu vou trazer mais coisa boa para você todo dia, gente. Ela só fala a mesma coisa. Claro, eu só trabalho crise do pânico. Crise do pânico, crise de ansiedade. Crise do pânico, crise de ansiedade é a mesma coisa. A crise da ansiedade gera uma crise do pânico, tá? Tem gente que pode ter crise do pânico e não ter ou crise de ansiedade e não entrar em pânico. Não entrar em pânico. Pânico, crise do pânico é entrar em pânico. Então, é só isso. Porque é muita coisa para conversar só disso. Imagina se eu ficar falando de outras coisas mentais, né? Outros problemas mentais. Não dá. Mas na terapia a gente trata tudo, tá? Até traumas
de infância, coisas do passado, tudo. Mas não dá para falar numa rede social de tudo, senão vocês não vão conhecer o como. A terapeuta que fala de tudo, não dá. Não dá. Tem que ser a farmacêutico terapeuta trata só da ansiedade. Beijo para vocês, amanhã eu trago mais coisa boa, tá?